Essa história assombrada, aterrorizante que a gente vai te contar agora, na minha opinião, é a história que mais me assustou. É a história mais assombrada que a gente já contou até hoje aqui no canal, né? E eu não sei se você concorda com isso. Se você concordar ou discordar, deixa nos comentários aqui abaixo, que eu quero fazer uma pesquisa. Eu estou fazendo um levantamento para saber se realmente essa história vai afetar você, vai assustar você, como me assustou, como me deixou um pouco impressionado, né? Se você está acompanhando o nosso trabalho, você percebeu que nós estávamos agora em Garanhuns. Inclusive eu contei algumas histórias, algumas lendas, né? Algumas histórias de assombrações. Eu contei no cemitério de Garanhuns. E isso aconteceu porque eu estava lá agora no último final de semana, né? Fiquei até o dia 7 de setembro. E nós estávamos fazendo uma visita, né? A família da minha esposa, Renata. A gente estava fazendo uma visita lá, mas a gente também tinha algo para resolver no cemitério, né? A minha esposa, junto com o meu cunhado, o Júnior, eles precisavam retirar a mãe deles, no caso a minha sogra, de uma cova para colocar no túmulo, né? Ela infelizmente faleceu. E na parte da manhã, né, quando estávamos resolvendo as questões da documentação, eu saí durante um período, gravei aquele vídeo que você viu, tá? O vídeo justamente o anterior, que a gente postou nesse canal essa semana. Nós postamos, eu acho que na quinta-feira. E na parte da tarde, o que aconteceu foi que nós precisávamos voltar para o cemitério para fazer o que precisava ser feito, né? Na parte da manhã foi resolvido apenas a questão da documentação, e na parte da tarde realmente precisávamos fazer a locomoção, né? Da cova para o túmulo. E foi nessa história que a gente tomou conhecimento, né? Na verdade, quem tomou conhecimento dessa história foi a minha esposa, que ela, sabendo que eu tenho esses projetos, né? Sabendo que eu tenho esse canal, ela procurou mais informações lá, porque eu não pude ir para essa parte da tarde, porque eu estava cuidando do meu filho menor, que adoeceu, né? Que ele estava com febre e tal. Então eu fiquei na casa da família, da minha esposa, e ela foi para lá, para o cemitério. E aí é que ela tomou conhecimento sobre essa história macabra que a gente vai te contar agora. É uma história assustadora, porque tem alguns elementos aí que nos fazem entender que essa história realmente foi real. Inclusive, antes da gente começar a história, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, caso você se interesse por lendas e causos de Pernambuco, né? Histórias assustadoras e por aí vai. Lembrando que nós temos um outro canal chamado Cine Teologia Cultural, onde a gente trata também de lendas urbanas, né? De histórias assustadoras de outras regiões do planeta, tá? Aqui a gente fala apenas das histórias ligadas a Pernambuco. Então, para contar essa história, eu vou te dizer o seguinte, vou te contar o que foi que o coveiro contou para a minha esposa quando ela fez algumas perguntas lá. Se você, por exemplo, tem algum familiar que você... Isso aconteceu lá em Garanhuns, tá? Deixando bem claro que isso aconteceu lá em Garanhuns. Mas é possível que tenha acontecido também em outras regiões, e eu vou te explicar por que no final desse vídeo. Vamos supor que você tem um familiar, né, que ele chegou a uma certa idade e aí ele faleceu. Pelo que eu fiquei sabendo, que realmente eu entendo muito pouco dessa questão de cemitério e tal, né, toda essa burocracia. Pelo que eu entendi, se você é enterrada numa cova, você tem um prazo, né? E acho que 2 anos você teria que ficar lá. Eu não sei se varia de cemitério para cemitério, mas você tem que ter um prazo para ficar lá. E depois você tem que ser transportado, no caso a ossada, né, tem que ser transportada para um túmulo da família e tal, porque você teria que abrir espaço ali para outra pessoa, né, que vai ser enterrada no futuro. Então chega um momento, né, que a família tem que acompanhar, segundo informações que eu recebi, segundo eu entendi, né, a família tem que acompanhar para verificar realmente a questão dos ossos e tal. Então chega um momento que o coveiro vai lá ter que desenterrar a pessoa e você tem acesso à questão da ossada, né? E aí um dos coveiros lá de Garanhuns relatou uma história, que é essa história que eu vou te contar agora, que eu acho realmente macabra, e eu já tinha ouvido falar numa história parecida quando eu era pequeno, e no final eu vou te contar essa outra história também, e vou te dizer o porquê que eu acho que isso aconteceu não só no cemitério de Garanhuns, mas em outras regiões também. O fato é, o coveiro falou
que em algumas situações já aconteceu mais de uma vez, inclusive lá no cemitério de Garanhuns, da família ter que desenterrar, ter que fazer esse procedimento, e quando ele estava cavando, que ele encontrava a ossada, ele já falou que ele tinha encontrado, por exemplo, ossos de pessoas que estavam virados, né? Esses ossos aparentavam, né, mostravam indicativos, os ossos estavam como se a pessoa estivesse de lado, e davam a entender que a pessoa teria se acordado dentro do caixão e tentado sair do caixão. E não conseguindo, a pessoa acabou realmente falecendo lá, ou seja, ela teria sido, essas pessoas no caso, teriam sido enterradas por engano, o que é um negócio completamente assustador, né? Se você consegue se colocar no lugar dessa outra pessoa, né? Suponhamos que isso seja verdade. Se você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, você deve estar imaginando o terror que deve ser uma pessoa se acordar dentro de um caixão, que ele não vai conseguir sair, né? Teria que abrir o caixão e teria que cavar, o que seria ali impossível, né? Para um ser humano. Então algumas pessoas, né, foram encontradas lá com os ossos, né, num formato tal que davam indicações, né, de que essa pessoa teria possivelmente se acordado enterrada e ela teria tentado se movimentar. Me parece que alguém já encontrou os ossos que estavam virados, né, completamente virados. Em uma outra situação, os ossos estavam de lado, né, como se a pessoa tivesse acordado. Você sabe que a pessoa é enterrada de frente, né, com a barriga para cima, e aí ela teria se virado e tal. E isso é uma coisa completamente assustadora e me chamou a atenção porque essa história que teria acontecido lá no cemitério de Garanhuns é uma história muito parecida com algo que eu já ouvi falar, tá? Alguém me contou na infância, não lembro se foi meu pai, se foi minha mãe, não lembro se foi um tio, eu lembro que já ouvi falar dessa história que teria acontecido no cemitério da Várzea, tá? Mas quem me contou que isso teria acontecido no cemitério da Várzea, ou seja, quando a pessoa ia ser desenterrada, a pessoa estava diferente da forma como ela foi enterrada, eu lembro que na verdade me contaram a história dizendo que a pessoa estaria com as mãos para cima, como se ela tivesse tentando empurrar o caixão. E quando eu era pequeno eu acreditei muito nessa história. Depois eu até pensei em contar essa história aqui no canal, mas eu falei, olha, não vou contar porque essa história me parece não verdadeira, né? Me parece uma história fantasiosa, porque como a pessoa pode morrer e ficar com as mãos assim para cima, né? Quando ela vai perdendo o oxigênio, vai perdendo a consciência, é naturalmente que ela desfaleça, né? E as mãos, por exemplo, caiam. Só que assim, o que eu entendo hoje é que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, possivelmente deve ter acontecido também algo parecido, por exemplo, no cemitério da Várzea, mas aí as pessoas aumentaram e alguns já disseram que a pessoa estaria com as mãos para cima, tentando empurrar um caixão. Hoje eu entendo, né, a partir dessa história do cemitério de Garanhuns, que é possível que isso tenha acontecido em outros cemitérios, e eu vou te dar um outro indicativo para você entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Existe no século XIX, né, por ali 1840, 1830, 1845, você vai ver ali os textos, né, as histórias de Edgar Allan Poe, que ele é considerado, por exemplo, como o rei do terror gótico, né? Ele teria popularizado ali, introduzido o mundo nessa perspectiva do horror gótico e por aí vai. Então isso aconteceu no século XIX, na metade do século XIX, né? O Edgar Allan Poe, ele tem vários contos que são muito conhecidos, né? Como O Barril do Amontilhado, como O Poço e o Pêndulo, como O Gato Preto, né? Morella, por exemplo. Mas tem um conto que nem é tão conhecido assim, só para quem gosta de Edgar Allan Poe, que sabe, provavelmente vai saber desse conto, talvez já vá ter lido esse conto. Eu vou até trazer aqui, não aqui para esse canal, mas para o canal do Cine Teologia Cultural. Eu acho que eu não contei esse conto lá. Eu vou fazer um resumo desse conto, porque às vezes é difícil você entender as histórias de Edgar Allan Poe, a linguagem dele não é tão acessível. E aí eu tenho já alguns contos do Edgar Allan Poe lá, explicados, né, explicados detalhadamente. Então ele tem um conto chamado Enterro Prematuro. Você pode encontrar também como O Enterro Prematuro, que fala de um rapaz, né, que seria o narrador da história, onde ele sofre de catalepsia, né, que seria uma rigidez muscular,
que era muito confundida, por exemplo, com... A catalepsia não é só rigidez muscular não, tá? A pessoa realmente, aparentemente, ela parece que está morta. E ele fala nesse conto milhares de histórias, várias histórias, milhares eu estou exagerando, mas ele fala várias histórias de pessoas que foram enterradas vivas, né? Porque foram confundidas com mortas, justamente, possivelmente, por causa dessas... porque essas pessoas provavelmente teriam catalepsia, que era o problema na doença que o narrador ele sofria. Então, é um narrador completamente angustiado nesse conto, O Enterro Prematuro, de Edgar Allan Poe. É um narrador completamente angustiado porque ele tem muito medo de sofrer catalepsia e se acordar dentro de um caixão e acabar definitivamente morrendo aí enterrado, porque não conseguiria sair do caixão, né? Então eu fico me perguntando, porque eu li essa história de Edgar Allan Poe e eu sempre achei que essa história fosse uma ficção, né? O Edgar Allan Poe ele tem algumas histórias assim, como por exemplo o curioso caso do Sr. Valdemar, o estranho caso do Sr. Valdemar, você pode encontrar também. É uma história que na época foi confundida como verdadeira, porque estava na época do mesmerismo e tal, da hipnose. Então foi confundida como verdadeira e as pessoas perguntavam, olha, mas essa história realmente aconteceu, não aconteceu e tal. Ele fala nessa história como se fosse um boato, né? As pessoas estão falando de um boato, então aqui eu vou esclarecer o que foi que aconteceu no estranho caso do Sr. Valdemar. E o Edgar Allan Poe fala, não, aquilo ali foi ficção e tal, realmente aquilo não aconteceu. Mas as pessoas ficaram com a pulga atrás da orelha, achando que realmente teria acontecido. A pergunta que se tem, geralmente, com quem lê O Enterro Prematuro é, essas histórias que ele fala no começo realmente são verdadeiras ou não? Ele ouviu falar nessas histórias? Seriam lendas, por exemplo? Seriam causos que as pessoas contam? E o que eu achei fantástico e assustador ao mesmo tempo é que eu já tinha ouvido falar numa história parecida quando eu era pequeno, e agora no cemitério de Garanhuns, né, nós tomamos conhecimento através da minha esposa, que teve esse diálogo lá com o coveiro, com o rapaz que trabalhava lá, que trabalha, eu acho ainda, né? E ela ficou sabendo e me contou justamente dessas ocasiões onde pessoas iam ser desenterradas para serem transferidas para um túmulo e tal, e elas foram encontradas com a estrutura óssea que davam indicativos de que essa pessoa teria se acordado, ou seja, ela teria sido enterrada por engano. E você, o que acha de tudo isso? Você acredita nisso? Você já ouviu falar em alguma história nesse sentido? Ou você acha que isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de ouvir os teus comentários aí abaixo, que eu quero interagir com você e saber, inclusive, se você já ouviu falar de alguma história nesse sentido, tá? Então espero que você tenha gostado, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.